Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar do circuito integrado LD7752GR. É um circuito integrado muito conhecido aí dos técnicos como oscilador da fonte topologia flyback. Então, vamos agora a conhecer o componente. Vejamos que o componente o invólucro dele é dessa forma, ele é de IP8. Esse circuito integrado, como já avaliei outros circuitos integrados também, desta mesma topologia, eles trabalham praticamente com a mesma forma, né? A sua entrada é na entrada HV, onde nós estamos vendo aqui neste ponto aqui, ó, é na entrada HV, aqui é a entrada de tensão start. Essa tensão ela vai passar aqui por este ponto aqui e vai ir para o VCC para carregar o capacitor de filtro dessa tensão, certo? E também ele vai aqui para essa tensão, ó, aqui nesse ponto aqui, que é a tensão chamada da proteção, o VLO. Então ele vai aqui para o monitoramento, né? Verificar se essa tensão, o VLO, vai ser acima ou abaixo deste comparador, certo? Então nós temos aqui, né? Está dizendo aqui que se tiver abaixo de 8, ele está ativado a proteção, o VLO. Então, se tiver ativada a proteção ele não está fazendo mais nada. Mas se tiver acima de 8, então ele vai estar no modo iniciando, né? Então ele vai estar no modo iniciando e começando a elevar essa tensão acima de 8, ele vai estar em modo iniciando. Por que modo iniciando? Porque nesse modo iniciando, a tensão VRF desse circuito já vai estar aqui, saindo aqui para esse VRF aqui, vai indicar aqui que está VRF ok, quer dizer, eu tenho a tensão de acima de 8, então a minha VRF está ok. Mas nesse ponto aqui, ó, quando você tem aqui apenas 8 volts, então neste ponto aqui está saindo nível lógico zero, né? Nível lógico zero. Então, se você tem 0 e 1 aqui nesse ponto aqui, 0 e 1 aqui, ó, nesta porta lógica, qualquer tipo de porta lógica desse valor, se você tiver qualquer número zero, você vai ter um zero na saída. Você vai ter um zero na saída. Então, neste ponto aqui vai estar, ele está dizendo VRF ok, mas enquanto não estiver aqui, a UVLO não estiver liberada, ele vai ficar aqui com o Power Good em zero, beleza? Então, e também aqui nesse ponto aqui nós temos, ó, a OVP. Aqui neste ponto aqui nós temos a OVP e também temos aqui a OTP, ó. A OVP, ela recebe a tensão externa, né? Ela recebe a tensão externa, monitora a tensão externa. Se tiver abaixo de 28 volts, então, neste ponto aqui, estando abaixo de 28, ela vai colocar aqui zero neste ponto aqui, certo? Ela vai colocar zero nesse ponto aqui. Se neste ponto aqui a OTP estiver abaixo, né? Estiver abaixo de, nesse ponto aqui, se estiver abaixo de 130 graus Celsius, certo? 130 graus Celsius, aqui também vai estar zero e também será zero. Porque nessa porta lógica, qualquer valor sendo zero, aqui será zero. Se tiver 1, aí passa a ser 1. Então você tem que ter 0 e 0 para você ter 0, beleza? Então se tiver qualquer um valor 1 aqui, aqui vai ser 1. Então nós temos aqui, aqui o reset vai estar desabilitado, o set vai estar desabilitado, beleza? Então nós temos aqui 0. Então, tendo esta condição aqui, né, tendo essa condição aqui, nós ficamos parados. Nós ficamos parados porque, né, você já sabe aqui que aqui vai estar 0, ó, nesse ponto aqui, aqui vai estar 0, ó. Então, nesse ponto aqui o power grid vai estar 0. O power grid estando 0, aqui vai estar invertido, aqui vai estar 1, aqui vai entrar 1 aqui nesse ponto aqui, entrando 1 aqui, vai sair 1 aqui. E saindo 1 aqui, ele vai levar 1 para este ponto aqui. 1 vai inverter 0, como eu falei, qualquer saída 0 nesta porta lógica vai aqui, vai bloquear aqui a saída do PWM. Então vai estar bloqueado. Enquanto aqui estiver, né? Enquanto aqui estiver, já vai estar bloqueado. Então ele entra já bloqueado, né? Ele entra já bloqueado.
Aí é isso que você deve analisar. Então ele vai entrar bloqueado, ele não vai entrar gerando PWM, ele vai entrar bloqueado enquanto o VLO não liberar, certo? Então vamos lá agora ao VLO. Então nesse caso aqui, ó, se ele passar aqui para 16 volts, ele só vai ter a tensão PWM quando passar de 16 volts. Só não é quando chegar a 16 volts, é quando passar de 16 volts. Passando de 16 volts, né, e não atingindo a tensão de 28 volts aqui, que é, né, que é a nossa OVP, né, que é a nossa OVP, não alcançando, então nós vamos ter aqui, passou 16 volts, nós vamos agora aqui, vai passar para 1, ó, aqui vai passar para 1, passando aqui agora nós temos aqui 1 e 1 aqui nesse ponto, então nós vamos ter, nesse caso aqui nós temos 1 e 1 neste ponto, nesse caso nós vamos ter 1 também. Então, nós tendo 1 aqui, pronto. Agora aqui embaixo nós vamos ter 1. Aqui vai inverter, nós vamos ter 0. Aqui vai inverter, nós vamos ter 0. Aqui vai inverter, nós vamos ter 0. Aqui em cima nós temos, vai inverter 0. Aqui dentro, aqui vai, o que tem 0 vai inverter, vai passar para 1. Pronto, aqui nós ficamos 1, aqui vai ficar 1 e aqui também vai liberar 1 também, né? Mas vai esperar os outros, mas já vai liberar 1. Já vai dizer, ó. Para mim, tá bom, eu coloco 1 aí. Beleza? Então agora vai se gerar, né? Vai se gerar, nesse caso aqui, não tem nada que impeça mais do PWM aparecer, né? Do PWM aparecer. E como o PWM vai aparecer? O PWM vai aparecer porque nós vamos ter aqui agora, ó, o oscilador funcionando, ó. O oscilador funcionando. O Power Good vai mandar aqui para o oscilador, vai dizer, ó, tá beleza, pode liberar. Então, ele vai liberar aqui o PWM. Quando ele liberar o PWM aqui, ó, ele vai ficar colocando aqui em 0, em 1 e 0, né? 1 e 0. Então, né, nesse caso aqui, ele também vai vir aqui, ó, vai também colocar aqui, ó, 1 e 0. Vai colocar aqui o PWM também, ó, né? O PWM aqui que 1 e 0, certo? Vai liberar o PWM aqui 1 e 0. Beleza? Então ele vai fazer tudo isso, né? Ele vai liberar o PWM. Então ele vai ficar liberando o PWM aqui nesse ponto aqui. Então se nós temos aqui, ó, 1 e 0, ele vai ficar dizendo, ó, 1 coloca 1 e 0. Então você vai ter o PWM funcionando aqui, ó. O PWM funcionando aqui com 1 e 0. Então ele vai ter o PWM funcionando, certo? Porque não tem nada que impede, porque a proteção está desabilitada, né? A proteção está desabilitada, né? Nós não temos aqui, ó, a OTP, nós não temos OVP, nós não temos o VLO, nós não temos o VLO, então eu tenho PWM. E agora, né, depois que eu tenho PWM, aí sim eu vou começar falando aqui, antes de dizer do PWM, quando ele ligar aqui, ó, o oscilador aqui, ó, ele precisa no CT aqui, ele precisa aqui do dente de serra, né, no nosso triangular, certo? Ele precisa do triangular, certo? Porque a triangular, ó, ele vai trabalhar em cima do circuito Green Mode, certo? Circuito Green Mode. Você que já assistiu os vídeos comigo, os datasheets analisados por mim, você sabe já que é o circuito Green Mode. Se você não viu, aí você vai lá na playlist, lá vou deixar o card aí em cima, e você vai lá na playlist, e lá na playlist você vai ter vários circuitos, e entre esses circuitos, analisei circuitos que expliquei o funcionamento do Green Mode, certo? Então, nós vamos ter a tensão aqui, ó, a tensão aqui variando, né? Essa tensão variando, e cada vez que ela sobe, né? Ela sobe, ela vai trabalhar em cima da frequência, e quando ela baixar, ela vai trabalhar em cima da frequência. Então, nós vamos ter aqui modos, né? Modos, certo? Vou trabalhar aqui modos, vou deixar você ir lá, viu? Vou deixar você ir lá, você entender o funcionamento desse circuito aqui, beleza? Então, nós sabemos que nós temos que ter a dente de serra. Então, para análise, eu tenho que ter a tensão de acima para análise, né? Para análise. Vamos continuar o circuito. Depois nós fazemos um resumão para análise, beleza? Então, vamos continuar aqui. Agora, depois de eu olhar aqui, ó, o comparador, né? O comparador, para eu poder comparar com a tensão CT depois de olhar aqui para o comparador, né, onde eu peguei a tensão para verificar aqui junto com a triangular para que o circuito Green Mode possa trabalhar, então também agora eu vou estar monitorando também a corrente sense também, que essa corrente sense já vai também me dar
a corrente que está circulando, né, sobre o MOSFET que passando, né, por dentro do resistor do RDS-on do MOSFET. Então ele já vai me dar aqui uma variação, né, se está tendo corrente excessiva ou não do circuito. Então eu vou estar monitorando ele aqui através desse ponto aqui, ó. E se ele não exceder a 0,8 aqui, ó, a 0,8, a fonte continua trabalhando, certo? Então eu vou ter picos, né? Porque aqui vai ser picos, né? Então eu vou ter picos aqui. Se esses picos não atingir, então isso tem que ser olhado isso tem que ser olhado com o osciloscópio, viu, pessoal? Então aqui, ó, né? Então aqui eu tenho aqui, se não atingir esse pico aqui, se exceder esse pico aqui em cima aqui, aí eu desligo o circuito. E como eu desligo o circuito? Eu coloco o nível lógico 1 aqui, ó. Quando eu coloco o nível lógico 1 aqui nesse ponto, tem que trabalhar em 0. Quando eu coloco o nível lógico 1 aqui nesse ponto, aqui também, nesse ponto aqui, vai passar a ser 1, vai dar um reset aqui, vai travar aqui em 1 em reset, fazendo reset, e fazendo reset nesse ponto aqui, fazendo reset nesse ponto aqui, cai a 0. Caindo a 0 nesse ponto, o que acontece? Todos os circuitos, se algum ponto desse circuito aqui, desta end, cair a 0, aqui vai cair a 0. Então eu travo aqui o PWM. Não deixo passar o PWM mais não. Pode parar. Opa, eu estou sentindo defeito aqui, parei. E você vai arrumar a casa para depois nós continuar nossa brincadeira, tá certo? É dessa forma que ele fala para ele lá, entendeu? Então é dessa forma, certo, pessoal? Então você tem essa condição, certo? E agora vamos sim para o análise, né? Nós já vimos todas as que acontece aqui, né? Também, né? Já vimos o comparador, já vimos. Então vamos para o análise, né? Vamos para em prol de análise, né? O que eu devo verificar? Ah, eu peguei essa fonte, a fonte está parada, o que eu devo verificar? Primeiro eu devo verificar se eu tenho a tensão aqui, ó, né? Entrando, certo? Se eu tenho a tensão entrando aqui no HV, né, pessoal? Eu tenho que ter a tensão entrando aqui no HV, né? Para análise. E qual é essa tensão? Ah, essa tensão entrando aqui no HV, ela tem que ser maior, né? Maior do que 16 volts. Ela tem que alcançar 16 volts. Se ela não alcançar 16 volts, nós não tem conversa com o PWM, certo? Então ela tem que exceder a 16 volts. Mas ela excedendo a 16 volts, mas eu também tenho que confirmar se ela chegou aqui a 16 volts, mas eu tenho que confirmar se ela passou para esse ponto aqui, porque esse ponto também vai me dar aqui o valor aqui. Ela tem que exceder a 16 volts, porque ela pode, o diodo pode estar com defeito, o circuito interno aqui pode estar com defeito, ela chegou aqui, mas não chegou aqui. Então ela tem que passar 16 volts e chegar ao VCC. Chegando ao pino VCC, aí nesse caso, se não tiver nenhum PWM sendo gerado, então eu devo verificar o aquecimento, né? Eu devo verificar aqui, ó, o aquecimento aqui do CI, né? Eu devo verificar, ela chegou a 16, mas não passou de 28, ele não vai estar desligando, né? Ele não vai estar desligando. Eu devo verificar o capacitor que é interno, é externo aqui, o capacitor de CT, para verificar se eu tenho aqui no capacitor CT aqui, se eu tenho a dente de serra, certo? E nesse capacitor CT, se eu não tiver a dente de serra, então eu tenho que trocar o CI. Por quê? Porque passou de 16 volts, o que aconteceu? Passou de 16 volts, o Power Grid mandou ligar e o oscilador não liberou. O oscilador não liberou, entendeu? Não liberou tensão aqui para passar aqui, para vir aqui para o circuito de Grimold, para depois aqui também liberar aqui para o circuito aqui também fazer a oscilação aqui também no dente de serra, certo? Então não liberou. Então não liberando, então não tem conversa. Então você tem que trocar. Chegou a 16, você tem que trocar, certo? Você tem que trocar. Aí nesse caso aqui você deve verificar nesse ponto aqui também, ó. Nesse caso você deve verificar assim aqui também. Nesse ponto aqui, esse ponto aqui ele também não pode estar travado, né? Muitas vezes ele vai estar, isso aqui vai estar ligado também, ó. Lá vai estar ligado no óptico, né? Vai estar ligado no óptico e ligado aqui ao GND, né? Ligado aqui ao GND e vai estar o óptico ligado lá no secundário lá, beleza, né? Tá o óptico ligado no secundário. Então, se esse aqui tiver em curto, aí não vai subir a tensão, não subindo a tensão, ele já vai entrar como proteção aqui, ó, já vai entrar como um aqui, já vai ficar resetando aqui, certo? Então não pode estar, ele não pode aqui estar zerado, né? Ele não pode estar zerado. Ele tem que ter a variação, porque ele vai começar a subir, e não pode também alcançar, mas nesse caso aqui, se ele chegar a alcançar 4,8 volts aqui, nesse ponto aqui, ele pode até alcançar 4,8 volts aqui nesse ponto aqui, porque vai ser liberado também,
e não, mesmo o oscilador não funcionando, ele vai gerar 4.8 aqui nesse ponto aqui, ó. Aí vai subir a tensão aqui, ele vai subir a tensão, né? No mesmo ponto que vai subir a tensão lá em cima, certo? Vai subir a tensão lá em cima, o VCC vai subir, ó. Você vai ter aqui o VCC subindo e você vai ter essa tensão aqui subindo. Aí o VCC sobe aqui, atinge 16. Atingiu aqui 16 volts. Continua subindo. Atinge 16 volts. Aí o que acontece? E se ele atingir 16 volts, o que vai acontecer? Ele vai cair, por quê? Por que ele vai cair? Porque nós temos essa chave aqui, ó. Vai desligar ele, beleza? Mas, e aqui também nós temos aqui os 8 volts, ó. Nesse ponto aqui vai ser o 8 volts, que também aqui embaixo vai atingir também, ó. Aí aqui nós vamos ter 8, não, 4.8 volts. 4.8 volts, certo? Aí vai atingir aqui também. Quando ele atingir 4.8 volts, ele vai também bloquear, né, qualquer movimento, de mesmo que não tenha tido nenhum PWM aqui na saída, na hora que você colocou o osciloscópio, mas esse aqui ponto atingindo 4.8 volts, né? Esse ponto aqui atingindo 4.8 volts, certo? Ele atingindo 4.8 volts aqui, ele vai dizer para você, olha, não teve nem o PWM, você não viu nem o PWM, mas eu já mandei parar aqui porque realmente não funcionou, certo? Não teve oscilação lá no secundário, não teve oscilação, não teve nada, então não funcionou. Então, se aí o que acontece, troca do seio, certo? Certo, pessoal? É dessa forma que irá funcionar. Agora vamos ver aqui no circuito, né? Vamos ver aqui no circuito. Sei que meus vídeos eu faço de tudo para fazer meus vídeos rápido, né? Para falar rápido, fazer os meus vídeos rápido, mas acaba ficando grande porque eletrônica é assim. Tudo que você vai mexer em eletrônica é demorado. Você quer eletrônica, a paixão da eletrônica é isso, tudo é demorado. Vamos lá então. Ó, aqui, o que o fabricante fez aqui? O fabricante fez, ele colocou uma proteção aqui. O que é essa proteção aqui? Ele colocou aqui resistores de 68 aqui, ó, nossa tensão de start, certo? E colocou dois diodos aqui, ó, dois diodos Zener em série, certo? Dois diodos em série e esse diodo Zener, cada um é o valor de 52 volts, 52 volts cada um. Esse aqui tem 52 volts, esse aqui tem 52 volts. Então, nesse caso aqui, se essa tensão aqui acima não chegar acima de, aí nós temos aqui 102 volts, 102 volts. Então, desbloqueando a barreira Zener, eu tenho que ter 102 volts. Pronto, então eu sei que a minha tensão tem que ser, minha tensão tem que ter acima de 102 volts. Então, neste ponto aqui, eu tenho que ter 102 volts aqui, ó. Agora eu preciso ter mais quanto? Qual é a tensão? Mais 16 volts, ó. Eu preciso ter mais 16 volts. Então, nesse caso aqui, essa fonte só vai funcionar se tiver 118 volts cravado. Opa, mas espera aí, mas que conversa é essa? Tem que ter 118 volts cravado, sim, tem que ter 118 volts cravado. Aí, se não, se tiver, tem que ter acima de 118 volts. Se não tiver 118 volts, eu não parto, não tem conversa. Então, ele vai ter aqui nesse ponto aqui, eu tenho que ter aqui nesse ponto, aí nesse ponto aqui eu vou ter aqui, né, os Zener vão comer aqui os 102, os 102 volts, então eu vou ter aqui os 16 volts, 16 volts. Para sair aqui 16 volts, para eu gerar o PWM, certo? Foi isso que o fabricante fez aqui, neste ponto aqui, beleza? Certo? E aí depois que eu gero o PWM, aí eu vou olhar aqui para esse carinha aqui, ó. Eu vou olhar para esse cara aqui, certo? Ó. Beleza? Vou olhar para ele aqui, ó. Aí aqui nesse ponto eu vou monitorar essa corrente aqui, né? Eu sei que aqui eu não posso chegar a 0.8 volts, ó. Então nós podemos, se quiser, podemos até calcular aqui a corrente, né? Podemos calcular aqui a corrente aqui, ó. Você calcula aqui a corrente, aqui nesse caso, tensão, né? Tensão aqui, você vai dividir pela resistência, você vai descobrir qual é a corrente que eu estou monitorando, certo? Tensão dividido pelo valor do resistor. Tensão dividido pelo valor do resistor, eu vou encontrar a corrente, lei do Ohms, certo? Aí você pode fazer isso aí. Se quiser, você pode fazer, você vai descobrir qual é a corrente que vai circular aqui, ó. E é o máximo de corrente que pode circular aqui nesse ponto e no transformador aqui, ó. Beleza? Então, funcionando a tensão no transformador, eu vou ter aqui a tensão nesse ponto aqui, né? Tensão nesse ponto aqui que vai liberar aqui o nosso VCC, liberando já. Aí nós não precisamos mais do Zener trabalhando, né? Aí nós não precisamos mais do Zener trabalhando. Aí nós libera o Zener, né?
lá na chavinha. Quando nós libera o gênero, o que acontece? A tensão aqui vai ficar aberta, aqui vai ficar aberta, então aqui eu vou ter, se aqui eu tiver 158 volts, se for em 110 eu vou ter 158 volts, aqui 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 eu vou ter 158 volts, porque eu liberei aqui, eu cortei aqui na chave, aqui eu cortei, eu desliguei, certo? Eu não preciso mais dessa tensão aí, certo? Alguns fabricantes cortam, outros não, outros deixam ele pulsando. Aí você vai ter uma tensão variando aqui, ó. Aí você vai ter uma tensão variando, certo? Aí você vai ter uma tensão variando, beleza? Aí você vai ter essa tensão variando. Essa variando de quanto? De 158, de 158 volts, né? Aí vai ficar 158, vai caindo aqui para 16 volts, ó. Vai ficar variando. Hora ela vai ligar, hora vai desligar, hora vai ligar, ela vai desligar. É dessa forma que vai funcionar, né? Mas alguns preferem não correr esse risco, porque isso aqui acarreta em aquecimento do CI, né? Isso aqui acarreta em aquecimento do CI. Então eles preferem fazer logo, colocar lá o comparador, né? Colocar o comparador quando começar a funcionar o PWM, que funcionar a funcionar, que a tensão de referência tiver chegado ao limite, aí ele vem aqui e abre a chavinha aqui. Aí ele vem aqui e abre a chavinha aqui, ó. Aí abre a chavinha e desliga aqui esse circuito do VCC, do HV. Do HV aqui, ele desliga aqui do HV. Certo? Então ele vai desligar. Beleza, pessoal? Sei que vocês devem ter gostado do vídeo, né? Vocês gostam de vídeo assim, né? Pá, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu quero que eu vou gostar também dos likes também, né? Vou gostar dos likes, vou gostar das inscrições. Eu sei que eu vou gostar também, né? Esse vídeo aí foi preparado para você gostar de mim e eu gostar de você, né? Certo? E gostaram também do novo estúdio? Tô ainda arrumando, hein? Não olha pra bagunça aqui atrás, não. Tô arrumando aí ainda, né? Deu uma paradinha para fazer um vídeo aqui rapidinho para vocês. Beleza, pessoal? Ó, um abração no coração e tudo de bom para vocês, né? Boas festas aí, cuidado com álcool, cuidado, dirigir e nem pensar em dirigir com álcool, tá bom? Só no combustível do carro. Beleza, pessoal? Tudo de bom?